Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Conseguindo manter um estudo em casa aí de direito do trabalho? Espero que não estejam tendo muita dificuldade, mas se tiver, vocês sabem que eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo que a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês, tá bem? Então hoje nós vamos continuar a unidade 4, ainda referente à duração de trabalho. Duração da jornada de trabalho. Nós falamos na aula passada qual é a jornada de trabalho, o que é horário de trabalho, definimos horas extras, sobreaviso, tudo mais. Agora, nós vamos continuar falando de jornada, mas especificamente um ponto bem importante que são os intervalos. Existem dois tipos de intervalos, o intervalo intra-jornada e o interjornada, e depois nós falamos ainda do adicional noturno, que se refere ainda à jornada de trabalho, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, assim como a definição de uma jornada de trabalho define intervalos para essa jornada, também tem um cunho biológico, um cunho no que tange a preservação da própria saúde e da própria qualidade de vida do empregado, que ele necessita ter um período de descanso para que ele possa até mesmo ter um resultado melhor durante o exercício da sua jornada de trabalho. Então, uma questão de saúde do trabalhador quando se concede, então, o intervalo. Por isso, nós temos dois tipos de intervalo. O intervalo chamado de intrajornada, então dentro da própria jornada, que é aquele chamado horário para o intervalo para almoço, intervalo para refeições. Popularmente é chamado assim, o nome técnico é intervalo intrajornada, artigo 71 da CLT. Então, o que nós temos que saber em relação a esse intervalo? Vai depender, a duração desse intervalo vai depender do tamanho da jornada. Nós falamos na última aula que a jornada de trabalho, a tradicional, a comum, ela não pode passar de 8 horas diárias. Então, observem o seguinte, caso a jornada ultrapasse 6 horas, então seja de 6 a 8, considerando a jornada normal, né, podendo se estender mais 2 como horas extras, mas então, pensando na regra geral, a jornada que ultrapasse 6 horas diárias deve ter pelo menos uma hora de intervalo. Qual o intervalo estabelecido, então? De 1 a 2 horas de intervalo para jornadas acima de 6 horas, certo? Passou de 6 horas, tem que conceder pelo menos uma hora de intervalo. O limite mínimo é uma hora e o limite máximo são 2 horas. Não pode ultrapassar também 2 horas de intervalo, você não vai ter que ser remunerado também esse período que ele ficou afastado durante a jornada, então intervalo intra-jornada. Mas daí vocês devem ter pensado, mas eu ouvi falar, professor, que a reforma trabalhista tinha possibilitado reduzir para 30 minutos apenas. É verdade, o artigo 611-A, ele definiu o quê? Pode-se estabelecer por acordo ou convenção coletiva, acordo é quando se dá entre um sindicato e uma empresa, e a convenção são entre sindicatos, né? Sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores. Ou ainda, quando nós estivermos falando daqueles empregados chamados de hipersuficientes, aqueles em que tem curso, que eles possuem curso superior e a sua remuneração seja superior a 2 vezes o teto lá do INSS, esses poderão definir por acordo individual, a pessoa física e o próprio empregador. Os demais devem ser estabelecidos por acordo ou convenção coletiva para que se possa reduzir esse intervalo intra-jornada para ser inferior a uma hora, mas nunca inferior a 30 minutos. Então, eu posso reduzir para no mínimo 30 minutos. Isso é comum para empresas em que tem refeitório na própria sede, então isso facilita o empregado, às vezes, fazia sua refeição e ficava ainda um bom tempo ocioso e pela própria vontade do empregado, ele já gostaria de retornar à jornada para sair 30 minutos mais cedo no final. Nós já vamos falar como extrair 30 minutos mais cedo, isso interfere na jornada? Não. Nós temos que observar então o seguinte, preste atenção. Jornadas de trabalho que durem mais de 6 horas tem que ter pelo menos uma hora de intervalo, de 1 a 2 horas. Pode reduzir para 30 minutos apenas? Pode, desde que haja acordo ou convenção coletiva ou acordo individual entre o empregado e o empregador, se for aqueles empregados hipersuficientes. E o que mais? Jornadas que não ultrapassem 6 horas, então não tem que dar intervalo? Tem. As jornadas que durem entre 4 e 6 horas tem que ter um intervalo de 15 minutos. Então, jornadas de 4 a 6 horas, 15 minutos. E jornadas inferiores
a 4 horas, essa aí realmente não tem, aí não precisa ter intervalo, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Esses intervalos, eu falei, a regra geral, jornadas acima de 6 horas tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo. Digamos que o empregador conceda só 30 minutos e não haja convenção, acordo coletivo definindo e esse empregado não seja um hipersuficiente. Correto? Então ele deveria dar 1 hora, mas ele concede apenas 30 minutos. Esses 30 minutos que o empregado não gozou do intervalo, ele vai perder ou ele vai ter que ser remunerado? Vai ter que ser remunerado e remunerado como se fosse horas extras. Nós falamos isso na aula passada. Horas extras têm que ser remuneradas com pelo menos 50% a mais do valor da hora normal. Então pense o seguinte, digamos que a hora normal seria o valor de uma hora normal de R$10. Se ele consegue, 1 hora trabalhada equivale a R$10. Quando a gente falar em horas extras, essa hora extra vai ser remunerada com mais 50%. Então, vai valer R$15 essa hora. Digamos que no nosso caso aqui, ele teria que gozar 1 hora de intervalo e gozou apenas 30 minutos. Ele tem direito a receber 30 minutos como horas extras. 30 minutos, então, vai equivaler a metade de 1 hora normal, nesse nosso exemplo, R$5. Com mais 50%, então, vai ser remunerado R$7,50 esse valor do intervalo que ele não gozou, certo? Isso a partir da reforma trabalhista. Até a reforma trabalhista, quando o intervalo era de 1 hora e ele tinha gozado apenas 30, 40, 20 minutos, o empregador era obrigado a remunerar toda a hora. Ele pagava 1 hora cheia. Agora não. Agora o empregador só precisa remunerar como hora extra o período não gozado do intervalo. Se ele gozava 40 minutos, vai ter que pagar só 20 minutos como hora extra, certo? Seguimos então. O que mais? Observem, os intervalos eles não vão integrar a jornada de trabalho. Ou seja, aquele indivíduo que tem uma jornada de 8 horas, é 8 horas efetivamente trabalhadas. Então, digamos que ele faça 4 horas, o intervalo de 1 hora e mais 4 horas. Daí nós vamos voltar naquilo que nós falamos na aula passada. Qual o horário de trabalho? O horário de trabalho é desde que ele chega até a hora da sua saída. O horário de trabalho integra tudo, com a jornada e os intervalos. Então, digamos que aqui o horário de trabalho que ele ficaria disponível é 9 horas, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai, porque ele trabalha 4 horas, mais 1, mais 4. Então, fecha assim 9 horas. Então, remunerado, ele vai ser apenas 8 horas. Essa hora de intervalo, ela não integra a jornada. Não vou considerar, então, digamos que a jornada de 8 horas, ele vai trabalhar só 7 e vai ter 1 hora de intervalo. Não é assim. Ele trabalha efetivamente às 8 horas e vai ter mais 1 hora de intervalo. Então, nós já vamos falar possibilidades de compensação, se pode sair mais cedo e trabalhar 8 horas seguidas, o que não é admitido, mas nós já vamos falar melhor sobre isso. Vamos ver o que mais eu mandei no material de vocês ali, ó. Observe, intervalos não previstos em lei. Pensem assim, o empregador concede lá na jornada de 8 horas, ele concede 1 hora de intervalo ali no meio da jornada, mas ele concede 15 minutos durante o turno da manhã e 15 minutos durante o turno da tarde, para que eles possam lá e tomar uma água e descansar um pouco. Esses 15 minutos não tem previsão legal. Dessa forma, esses 30 minutos somados, 15 mais 15, deverão ser remunerados. Então, só é admitido, só não vai integrar, melhor dizendo, só não vai integrar a jornada de trabalho os intervalos previstos em lei. Caso o empregador queira conceder intervalos além, sem problema, é uma disponibilidade do empregador disponibilizar esses intervalos a mais, mas vão ter que ser remunerados desta forma, porque não há previsão legal, certo? E além disso, eu coloquei no material de vocês alguns exemplos de profissões que, além da hora de intervalo intra-jornada, durante a jornada tradicional, pelo menos 1 hora para jornadas acima de 6, a legislação específica estabelece intervalos extras para eles, intervalos a mais. Com isso, esses intervalos eles vão ter que ser cumpridos em razão da sua atividade. Eles vão ter que ter descansos e esses descansos deverão ser observados por uma questão de saúde. Eu botei alguns exemplos. Mecanografista, datilógrafo, a cada 90 minutos de trabalho tem que ter 10 minutos de intervalo, 10 minutos de pausa. O que mais?
Telefonista, a cada 3 horas de trabalho, 20 minutos de intervalo. Trabalhadores em frigorífico, cada 1 hora e 40 minutos de trabalho, intervalos de 20 minutos. O que mais? Empregados em minas, subsolo, a cada 3 horas, 15 minutos de intervalo. Lactantes, esse é um detalhe, ó. As mulheres que foram mães e estão amamentando, elas têm direito a 2 intervalos durante toda a jornada, 2 intervalos de 30 minutos cada um. Nesse caso, ó, a disposição de quando ela vai ter esses intervalos cabe ao empregado e ao empregador negociar, a empregada e o empregador. Nesse caso, o que se entende aqui? Ó? São 2 intervalos de 30 minutos. Ela poderia fazer 30 minutos no turno da manhã e 30 à tarde. Mas caso ela tenha a possibilidade de ir até a criança para amamentar. Se do contrário, a mãe está distante, não teria como ir até onde está a criança amamentar nesse intervalo de 30 minutos, é admitido que ela tenha, então, a possibilidade de sair mais cedo no final da jornada, em razão desses 2 intervalos aí, que ela vai ter essa possibilidade, então, do gozo dos intervalos, e assim ela não gozaria durante a jornada, seria mais cedo quando ela não tem acesso à criança naquele período, certo? E da mesma forma, esses intervalos aí que não forem disponibilizados, a empregada não gozarem, deverão ser remunerados como horas extras também, certo? E ainda existe um outro tipo de intervalo, o intervalo interjornada. O intervalo interjornada é aquele que se dá entre uma jornada e outra. É o período de descanso em que o empregado vai para casa e vai ter outras atividades diferentes daquelas relacionadas ao trabalho, ainda que o intervalo interjornada ele também está livre, ele pode fazer o que ele quiser. Mas esse é aquele intervalo maior, no final de uma jornada de um dia até o início da jornada do outro dia. O nome técnico é interjornada, entre uma jornada e outra. Nesse caso, então, a regra geral é o quê? Deve-se respeitar um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, ele acabou a jornada num dia, tem que esperar 11 horas de intervalo até ele começar a jornada no outro dia, certo? O que mais nós temos que observar aqui? Eu botei ali que existem algumas profissões em que essa hora ela é flexibilizada para mais ou para menos. Por exemplo, jornalista tem que ter um intervalo de 10 horas interjornada e não 11. Já ferroviários, 14 horas. Telefonistas, 17 horas entre uma jornada e outra. Porque é em razão da própria atividade. Quanto mais estressante, tem um desgaste maior, necessita de um tempo maior de recuperação entre uma jornada e outra. Certo? Então aqui, dependendo da profissão, mas a regra é 11 horas. Entre uma jornada e outra, a regra é 11 horas de intervalo. O que mais nós podemos observar aqui? Intervalos interjornadas que não foram gozados deverão ser remunerados como horas extras, com 50% a mais de remuneração. Mas então, pense o seguinte, digamos que o empregado trabalhou, a jornada normal era até as 20 horas, ele trabalhou até as 22 horas. Então, já trabalhou 2 horas a mais, ele vai ter direito a 2 horas extras em razão de ter trabalhado a mais. Mas digamos que saiu às 22 e ele começa no outro dia às 7, ó. 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele só teve 9 horas de intervalo. O mínimo são 11. Então, 10, 11. 2 horas ele perdeu. Olha só, digamos que ele trabalhou 2 horas a mais no final da jornada do dia anterior e ganhou hora extra por isso. Ele vai ter que precisar ganhar mais por ele não ter gozado do intervalo ou essa remuneração já é suficiente? Não é suficiente. Então, olha só, ele vai ganhar 2 vezes por essas 2 horas. Ele vai ganhar horas extras em razão dele ter trabalhado 2 horas a mais no final da jornada e vai receber indenizadamente o valor equivalente a 2 horas, recebendo como horas extras, com 50% a mais, por ter sido suprimida a jornada, o intervalo interjornada. Entenderam? Então, digamos que, olha só, o intervalo de 11, ele gozou só 9 horas de intervalo interjornada, porque ele ficou trabalhando 2 horas a mais. Essas 2 horas a mais, elas vão ser pagas como horas extras, porque ele trabalhou, e vão ser pagas indenizadamente com o valor equivalente à hora extra, porque ele não gozou de 2 horas de intervalo interjornada.
certo? Então, uma coisa não vai compensar a outra. Ele recebe como horas extras por ter trabalhado e recebe indenizadamente a hora intervalar não gozada e o valor equivalente a horas extras. Então, ele é como se ele estivesse recebendo 4 vezes por aquelas 2 horas que ele não gozou do intervalo. Ele recebeu 2 horas por ter trabalhado naquele período e recebeu mais 2 horas por não ter gozado do intervalo. Entendido? Seguimos então. No material ali eu coloquei para vocês agora vários casos pontuais, assim, alguns exemplos que vocês vão conseguir entender melhor. Vamos lá, primeira coisa. Jornada de 8 horas, a jornada normal. Das 8 às 12 e das 13 às 17. Ele trabalhou efetivamente 8 horas e teve 1 hora de intervalo. Perfeito, regra normal. Outro exemplo, jornada, ele trabalha das 8 às 16 horas sem intervalo algum, com a intenção de compensar. Ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fechou 8 horas. Mas e o intervalo? Ele pode, a gente falou que o horário de trabalho ele sai mais cedo, aliás, ele fica, no horário de trabalho seria 9 horas, porque é 8 horas de jornada e mais 1 hora de intervalo. E ele pode ter um horário de trabalho de 8 horas e não ter intervalo? Negativo, não pode. Nesse caso, será devido 1 hora como 1 hora extra em razão do intervalo intra-jornada que ele não gozou. Então, não é admitido a compensação no final. Ou seja, eu trabalho 8 horas direto para sair 1 hora mais cedo lá no final. Não é admitido, vai ter que remunerar como hora extra esse intervalo não gozado. Outro exemplo, das 8 às 12 e das 12h30 às 16h30, então goza apenas 30 minutos, mas se não houver acordo ou convenção coletiva prevendo a possibilidade de redução para 30 minutos, ou ele não for um empregado hipersuficiente que tenha acordado, vai ter que remunerar esses 30 minutos não gozados do intervalo como horas extras. Então tomem cuidado. Você que é empregador aí, ou até mesmo empregado, fiquem atentos, porque se o empregador estiver concedendo o intervalo de apenas 30 minutos e o empregado está saindo 30 minutos antes, o empregado pode muito bem, se não houver acordo ou convenção coletiva prevendo isso, ou ele não seja um empregado hipersuficiente, vir a reclamar posteriormente meia hora extra por dia em razão de não ter gozado desse intervalo integral de no mínimo 1 hora. Então, fiquem atentos. O que mais? Jornada das 8 às 17 e não tem intervalo. Então, não há compensação. E aqui, ó, o que nós vamos observar? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 9 horas de trabalho. E ele não teve intervalo. Nesse caso, como é que ele vai receber isso? 9 horas. Nós falamos já que a jornada de trabalho tradicional, então, a comum, 8 horas. Ele trabalhou 9. Já tem direito a 1 hora extra por ter trabalhado. E ele trabalhou 9 horas direto sem intervalo. Vai ter direito a mais 1 hora referente à indenização pelo intervalo não gozado, que ela é remunerada como horas extras. Então, nesse caso, ele trabalhou 9 horas direto, ele vai ter direito a 1 hora extra porque trabalhou e o valor de 1 hora extra por ter indenizada por não ter gozado do intervalo intra-jornada, certo? Seguimos. O empregado trabalha das 7 da manhã às 19 com 4 horas de intervalo. É possível? Ó, 7 às 19. Então, dá 12 horas, ele tem 4 horas de intervalo, ele trabalha efetivamente só 8. Pode, então? Respeitou a jornada de 8? Não pode, por quê? Em relação à jornada, tá ok, trabalhou 8 horas, mas não é admitido intervalo intra-jornada superior a 2 horas. Nesse caso, se por acaso haja acordo, convenção coletiva, o judiciário entende que é admissível intervalos superiores a 2 horas. Mas a regra, se não houver essa previsão em acordo ou convenção, ele vai ter que receber 2 horas extras por ter permanecido à disposição 2 horas a mais do que a lei estabelece como intervalo. Ainda que ele não esteja trabalhando, ele vai ter que ser remunerado com 2 horas a mais por ter ficado à disposição. Porque pensa o seguinte, o empregado sai das 7 da manhã e ele fica livre às 19 horas só. Essas 4 horas, por mais que ele possa fazer o que ele quiser, mas dependendo da situação, ele reside do outro lado da cidade, ele não vai fazer nada. São 4 horas que ele vai ficar ali e vai ficar à disposição. Ele não tem como sair, diferente do que se ele saísse, tivesse 2 horas e saísse 2 horas antes, ele poderia então ter um espaço temporal bem maior para fazer essas atividades pessoais.
Nesse caso, ó, se o empregador concedeu 4 horas e não haja convenção ou acordo, ele vai ter que remunerar 2 horas como horas extras, porque o limite do intervalo intra-jornada é de 1 a 2 horas. Não pode ultrapassar 2 horas do intervalo, certo? Outro exemplo aqui. Após cumprir 8 horas de trabalho, o empregador, o patrão, solicita que o empregado aguarde para passar tarefas para o dia seguinte. Após aguardar 50 minutos, o empregado é liberado sem que tenha realizado nada. Então pensa o seguinte, acabou a jornada lá de 8 horas, normal, teve um intervalo, perfeito. E o empregador fala, empregado, aguarda um pouquinho aí que eu vou te passar orientações para tu realizar amanhã. Porém, o empregado fica lá esperando e digamos que o empregador está fazendo outra coisa e acabou, não, pode ir embora e eu não vou te passar hoje. Ele ficou 50 minutos parado, sem fazer nada, já estava com a roupa de ir embora. Ele vai receber por isso? Vai. 50 minutos vão ser pagos como horas extras porque ele estava à disposição do empregador, ainda que não estivesse fazendo nada. O que interessa é ele estar à disposição, porque o empregador poderia a qualquer momento chamar e passar orientações de trabalho. Então, o fato dele estar à disposição do empregador é direito à sua remuneração como hora extra. Então, ultrapassou a jornada normal, de 8 horas, ele vai ter que receber a hora extra desse período que ele ficou aguardando. Outro exemplo, empregado encerra a jornada às 22 horas e recomeça às 7 horas do dia seguinte. Então, 22 e começou às 7. 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas 9 horas de intervalo interjornada. Nós falamos que o mínimo é 11 horas. Então, essas 2 horas que ele não gozou do intervalo, ele vai ter que receber como horas extras, como nós já falamos anteriormente. Caso ele tenha saído às 10 porque ele fez horas extras, vai receber então pelas horas extras trabalhadas e pelas horas interjornada não gozadas de intervalo, certo? E o último exemplo, empregado é obrigado pelo empregador a fazer um curso online na empresa com duração de 1 hora além do seu turno. Então é o seguinte, ele trabalhou às 8 horas, com 1 hora de intervalo, mas o empregador obriga que ele fique na sede da empresa fazendo um curso online que dura mais 1 hora. Então ele vai ficar 1 hora a mais na empresa. Mas é qualificação para ele, professor. Ele vai ter que receber por isso? Vai. Porque se é uma orientação do empregador, o empregador determina que ele faça o curso, por mais que o empregado esteja se qualificando, mas o empregador também se beneficia com a qualificação dos seus colaboradores. Nesse caso, ele vai ter que receber o equivalente a 1 hora extra por estar fazendo um curso que é determinado pelo empregador, certo? E por fim, finalizando a nossa aula de hoje, hora noturna. O que seria então a jornada noturna? Nós falamos da jornada, a jornada segue o padrão de 8 horas diárias. O que nós temos que observar aqui? Caso essa jornada ela adentre entre 22 horas da noite de um dia até as 5 da manhã do outro dia, vai ter que receber como horas extras. Aliás, vai ter que receber com um adicional noturno. Ou seja, pense o seguinte, ele trabalha então, digamos que ele comece a jornada às 20 horas e se estenda então até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Das 20, então, 20 até as 21, até as 22, normal. A partir das 22 horas, ele recebe adicional noturno. E de quanto é esse adicional noturno? O equivalente a 20% da remuneração. Então, 20% sobre o valor da hora normal. Se a hora normal vale R$10, a partir das 22 horas, ele vai receber com 20% a mais. Vai receber R$12 por cada hora trabalhada. Certo? Então, o que entendam é o seguinte. Empregados urbanos, a jornada noturna é considerada das 22 horas de um dia até as 5 horas do outro dia. Caso ele tenha prestado sua jornada durante esse período, vai receber adicional noturno. Se ele saiu às 22h30, ele recebe 30 minutos com adicional noturno apenas, porque passou a integrar então a jornada noturna. E outra peculiaridade aqui, quando a gente fala de jornada noturna, o legislador entendeu por reduzir o tempo da jornada noturna. Então é o seguinte, 1 hora de jornada noturna é equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Então, considera-se 1 hora noturna não 60 minutos, e sim 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 1 hora do relógio que o empregado trabalha, se ele trabalhou das 10
às 11, entende-se que esse período das 10 às 11 vai considerar 1 hora e 7 minutos e meio de efetivamente trabalhado. Por quê? Porque a hora da noturna, ela é reduzida, ela não é 60 minutos. Então é uma ficção aqui que o legislador criou. Considera-se 1 hora noturna, 52 minutos e 30 segundos. Mas eu já vou explicar melhor agora quando eu falar um exemplo. Outra questão. Jornada noturna do empregado urbano é das 22 às 5 da manhã. Mas quando a gente fala do empregado rural, aí é diferente. Daí vai mudar, dependendo se é agricultura, a jornada noturna começa às 21 e vai até às 5. Começa 1 hora antes em relação à agricultura. E a pecuária é antes ainda, é das 20 às 4 da manhã. Isso tudo demanda em razão da própria atividade, porque a pecuária eles recolhem o gado, então consideraria noturno um período que ele tradicionalmente não estaria trabalhando, mas se ele for trabalhar esse período, das 20 às 4, recebe como adicional noturno. E na agricultura, das 21 às 5. E o trabalhador urbano, que é a grande maioria, das 22 às 5 da manhã. Agora vamos falar aqui 2 exemplos para vocês, ou melhor, um exemplo vocês vão conseguir entender melhor. Olha só, das 22 às 5, se o empregado, a jornada dele é das 22 às 5. Quantas horas ele vai trabalhar efetivamente? 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Ele trabalhou apenas 7 horas no relógio. Mas ele vai receber como se tivesse trabalhado 8 horas. Sabe por quê? Porque aqui, o que nós temos que entender? Se cada hora equivale a 50, cada hora noturna é equivalente a 52 minutos e 30 segundos, cada hora do relógio que ele trabalhou vai equivaler a 1 hora e 7 minutos e meio. Então, se ele trabalhou 7 horas, nós temos que multiplicar essas 7 horas por 1 hora, 7 minutos e 30 segundos, o que vai fechar no final 8 horas. Então, cada hora do relógio é como se tivesse 7 minutos e 30 segundos a mais do que efetivamente ele teria trabalhado. No final do turno, a jornada é das 22 às 5, mas ele vai receber como se ele tivesse trabalhado 8 horas, por mais que no relógio ele trabalhou apenas 7, já que o valor da hora, o tempo considerado da hora noturna é inferior, é de 52 minutos e 30 segundos, certo? Além disso, o valor da hora normal ele vai ser remunerado com 20% a mais se ele trabalhou das 22 às 5 da manhã, certo? E esse tempo, eu falei que a jornada tradicional é a jornada noturna é das 22 às 5 da manhã. Mas se prorrogar, se ele trabalhou das 22 às 6 da manhã, ele recebe adicional noturno só até às 5? Não, porque aí o legislador entendeu que há a prorrogação até o final da jornada. Se ele iniciou a jornada às 22 e acabou às 6, às 7 da manhã, ele vai receber adicional noturno até a última hora trabalhada. Por quê? Porque prorroga-se. Então, entende-se? O que vocês têm que entender é o seguinte. Pense o seguinte, o indivíduo está trabalhando a noite inteira. Para ele ainda é noite aquilo. Por mais que ele saia às 6 e 7 da manhã, onde todo mundo está acordando, ele está indo para casa para dormir aquele horário. Então, para ele ainda é aquela noite. Ele ainda está falando Por isso, da remuneração noturna estendida. Então, haverá prorrogação. Por mais que o legislador fale, é das 22 às 5. Perfeito. Se por acaso comece às 4, aí ele vai receber aquelas adicional noturno ali. Mas ele vai se estender, então, prorrogando até o final da jornada. Se a jornada, então, começou à meia-noite e acabou às 9 da manhã, às 10 da manhã, vai receber adicional noturno estendido até o final da jornada. Entenderam? Prorroga-se. É fixado um tempo, das 22 às 5, mas se a jornada começou antes, ela vai prorrogar até o final. Começou durante o período noturno, ela vai prorrogar até o final da jornada, certo? Com exceção, tem uma regra aqui que a reforma trabalhista mudou. Com exceção das jornadas de 12 por 36. Trabalhou 12, folga 36. Nesse caso, não haverá prorrogação. Nesse caso, se a jornada de 12 horas trabalha, digamos, do meio-dia à meia-noite, não, melhor, da meia-noite ao meio-dia, ele vai receber só da meia-noite até às 5 da manhã como adicional noturno. E o restante do período ele não vai receber com adicional noturno.
quando a jornada for de 12 horas trabalhadas e 36 de repouso. Se não for essa a regra, qualquer outra jornada vai se estender até o final. Começou no período noturno, se estende até o final do tempo. Ou melhor, não se começou no período... Se durante a jornada que iniciou, pega período noturno e ultrapasse até as 5 horas do dia seguinte, ele vai recebendo. Entenderam? Não é só se começou. Pode começar às 20 e terminar às 10 da manhã do outro dia. E fez uma jornada alongada. Ele vai receber a partir das 22 horas adicional noturno até o final da jornada. Certo? Entenderam? Qualquer coisa, então, vocês têm meus contatos, estão à disposição aí para tirar dúvidas e vamos seguindo, tá? Até logo, tchau, tchau.